pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Isaac Oliveira, sejam muito bem-vindos ao meu canal Isaac Tarô. E bom, hoje, pelo menos quando eu estou lançando este vídeo, é dia 25 de maio. E bom, o que tem de tão especial neste dia? É que se trata do Dia Mundial do Tarô. Pois é, pessoas, o tarô possui sim um dia próprio e este dia é o dia 25 de maio. No vídeo de hoje eu vou fazer algo inédito aqui no YouTube. Eu de fato explicarei o porquê existe esta data, porquê de vários tarotistas, cartomantes, tarólogos celebrarem esta data, e acredite, tem muita polêmica envolvida a respeito da criação desta data. Então aproveita, já deixa seu like logo agora no começo do vídeo, pois isso ajuda e muito a forma como a plataforma enxerga o canal. Também se inscreva caso ainda não seja inscrito. Feito tudo isso, vamos ao conteúdo. E bom, pessoas, nossa história começa no início dos anos 2000, em algum momento entre 2001 e 2003. Tem Elder, na época uma cartomante norte-americana, escritora, professora de tarô e fundadora do grupo Ishta, que é uma abreviação para International Society Helping Tarot. Ela estava em casa assistindo televisão quando um comercial chamou a atenção dela. Na tela, uma mulher negra com um sotaque jamaicano muito forte surgia aparecendo leituras de tarô por telefone. O número anunciado começava com 1 seguido de 800, ou seja, 1-800, que é o equivalente ao nosso 0800 aqui no Brasil. Ou seja, dava a entender que as ligações elas eram gratuitas. E até aí tudo bem, era um comercial aparentemente inofensivo, esse tipo de serviço era comum na época, nada de alarmante até então. Se não fosse por um monte de polêmica que essa comercialização da figura da cartomante estava gerando nos Estados Unidos. E o rosto disso tudo era a mulher que estava no comercial que eu acabei de citar. E tudo bem, eu busquei saber quem era essa moça que estava neste comercial. Então, dado a data que já foi fornecida pela própria Elder, algumas descrições muito específicas, e também tinham o uso de um jargão que era call me now, da tradução direta do inglês para o português seria algo como me ligue agora, ligue para mim agora, algo nesse sentido. Então a gente tem o jargão, nós temos uma característica da pessoa agir com o sotaque jamaicano, é uma pessoa afrodescendente, e também tem toda a questão da polêmica. Então eu fiz as pesquisas, eu encontrei a figura da senhorita Cleo. Essa senhorita Cleo, ela fez muito sucesso lá nos Estados Unidos entre 1997 e 2003. E em comerciais de televisão, que todos tinham um cunho bastante místico, ela se autodenominava uma xamã jamaicana. Essa personagem, ela era muito querida pelos norte-americanos na época, e ela era o total estereótipo da cartomante. O turbante, vela, um monte de acessório, uma roupa bastante vibrante. Então a moça, ela era basicamente assim, a visão suprema do que você pensa que é uma cartomante. Como eu havia dito, ela fazia comerciais oferecendo consultas por telefone. Algo muito semelhante que aconteceu aqui no Brasil alguns anos depois, que tinham as redes ali de rádio, você poderia receber uma consulta ali via rádio pela massa sensitiva. Então era algo bastante parecido, tá? Talvez tenha tido alguma inspiração ali da massa sensitiva pela Cleo. Agora isso já é especulação minha, tá bom? Mas fato é que a Cleo, ela era muito carismática, então ela conseguiu ganhar a audiência facilmente. Vocês estão vendo aí no vídeo corte de como eram os comerciais dela. Eu censurei os números de telefone por questões legais, mas vocês podem ver que todos eles começavam com esse 1 seguido de 800. Acontece que a Cleo não era dona dessa empresa que oferecia consultas via telefone. A empresa que estamos falando é a Psychic Readers Network. E é aqui que vamos descobrir que a Cleo era, na verdade, uma atriz interpretada por Yuri Del Harris. Não sei se eu pronunciei o nome dela corretamente. Harris nasceu em 12 de agosto de 1962 em Los Angeles, na Califórnia. Ou seja, o nome real dela não era Cleo e ela também não era jamaicana, ela era natural americana. Pelos registros, ela tem uma carreira como atriz desde 1996, atuando principalmente em eventos culturais, mas até então ela não teve nenhum envolvimento com a televisão. Então, quem eram os donos que estavam por
trás da Psychic Readers Network. Eles são Steven Feder e Peter Stoles. Eles criaram essa rede de telefonia em 1993 para competir com outra rede de telefonia, de telemarketing, para atendimento de tarô, que era a Psychic Friends Network. Eles conseguiram ser uma concorrência à altura pelo fato dos dois terem uma ligação familiar com os donos da Access Resource Service. Em 1997, a Harris ela se mudou para a Flórida e lá, ocasionalmente, ela conheceu o Steven e o Peter. Eles viram que ela tinha potencial porque ela já havia assumido o emprego de atendente de chamadas telefônicas ali para leitura de tarô. Ela já utilizava o sotaque jamaicano e ela já fazia ali relativo sucesso. Até que, por conveniência, ela foi chamada pela Access Resource para atuar em um comercial de televisão e logo após passou a trabalhar na Psychic Readers com o nome de Senhorita Cleo, afirmando que ela era uma xamã jamaicana nascida e crescida na Jamaica. Segundo os próprios fundadores, o objetivo deste telemarketing eram dois: manter as pessoas no telefone o máximo de tempo possível e dizer às pessoas o que elas queriam ouvir. E você aí pode estar me perguntando se a chamada era gratuita, por que era tão importante manter o cliente, o querente ali, o máximo de tempo possível na chamada. E é aqui que o problema fica gravíssimo, que inclusive rendeu um prejuízo de 500 milhões de dólares para a Psychic. O esquema era o seguinte: no comercial aparecia o número com 1 seguido de 800, que nos Estados Unidos significa que quem está ligando não irá pagar pela chamada. Então, após a pessoa ligar para esse número, ela era redirecionada para o mesmo número, mas com o 1 seguido de 900, ou seja, 1 seguido de 900, que é uma chamada onde é quem está efetuando a ligação que paga, e a cobrança é feita por minuto, e neste caso em específico, cada minuto em uma ligação valiam 5 dólares. E pessoas, estamos falando de uma época que muitos tinham apenas o telefone fixo em casa, então era muito difícil você saber se o número foi redirecionado ou não. A pessoa que foi lesionada só descobria isso quando já era tarde demais, quando já chegava um boleto na casa dela ou quando ela recebia um e-mail. O outro problema é que na maioria das tentativas de ligação, quem atendia não era a Cleo, mas sim outros videntes que, segundo relatos, traziam mensagens totalmente genéricas. Quem levava a culpa de todo este bafafá era a Cleo e eram acusações de fraude o tempo inteiro. Ela chegou a ser inocentada pela Comissão Nacional de Comércio por ser simplesmente uma funcionária que estava realizando o seu trabalho. Mas o escândalo foi tão grave que a empresa ela teve que perdoar mais de 500 milhões de dólares em cobranças indevidas. E, gente, vocês têm noção do que são 500 milhões de dólares hoje? Nem precisa pensar em dólares, pensam em reais, 500 milhões de reais. Isso, gente, naquela época, a gente está falando aí de 2001, 2002, é muito dinheiro, sim. Isso é só um reflexo do quanto a senhorita Cleo ela era tão amada, tão conhecida pelos norte-americanos. E além de perdoar esses 500 milhões de dólares, ela teve que pagar uma multa de 5 milhões de dólares para a Comissão Federal de Comércio. No caso, a empresa, a Psychic. Mas a bomba já havia caído, a credibilidade da senhorita Cleo já estava lá embaixo, e o fato dela ser muito famosa fez com que praticamente todo mundo desconfiasse na cartomancia ou qualquer método esotérico. Ou seja, tudo isso passou a ser considerado puro charlatanismo, ao ponto de que serviços de atendimento online que eram sim legítimos, que tinham ali seus valores muito bem especificados aos clientes, foram brutalmente afetados pela redução da clientela. Pior, a comunidade do tarô se dividiu totalmente nessa época, em um ponto de que, para obter credibilidade, um cartomante ele começava a acusar outro colega ali de trabalho de fraude. Nós sabemos, a credibilidade da Cleo foi lá para baixo, ela não deixou de ser amada pelo público. O que aconteceu foi apenas esse crescimento da desconfiança, tá? Mas a clientela dela, o modus operandi dela, permaneceu praticamente intacto. E aqui vem a pergunta: as leituras da senhorita Cleo eram legítimas? Olha, segundo relatos e segundo o que está disponível, inclusive, para você assistir aqui na internet, eram sim, tá? Inclusive, com a minha própria visão mesmo como cartomante, eu percebi que ela era bastante
objetiva nas leituras. As leituras dela não eram focadas de pergunta a pergunta especificamente, explicando se sim ou se não. Ela trazia como se fosse uma pequena historinha e ela ia destrinchando isso aos pouquinhos. Claro que tudo básico, porque era televisionado, era questão de ligação, então tinham suas limitações. Então, sendo o advogado do diabo, eu posso dizer que sim, a Cleo estava possivelmente à mercê do que estava acontecendo com essa empresa de telemarketing. Totalmente aí eu já não sei, mas é errado dizer que sim, que ela estava totalmente ciente do que estava acontecendo. Chegou até a lançar mais tarde um kit de tarô com direito a deck próprio. É uma mulher muito boa com o marketing pessoal. Ela conseguia criar uma persona muito bem feita. A persona dela, a senhorita Cleo, ela era muito bem construída. Mas isso do kit de tarô só ocorreu ali em 2001, quando ela já tinha saído da Psique e havia fundado a sua própria empresa. Então o cenário estava um caos, repleto de desconfiança. E aqui voltamos para Dan Elder, que, como já dito, era uma taróloga bem conhecida desde os anos 70. Ela queria mudar essa fama negativa que a cartomancia havia recebido. Então, em 25 de maio de 2003, todos os anos, na mesma data, tarólogos e cartomantes do mundo inteiro deveriam mostrar para o público que o tarô é muito mais que apenas adivinhação do futuro ou um oráculo para perguntas ali que são totalmente triviais, assim mostrar que é uma ferramenta repleta de simbolismos e que pode nos ajudar em diferentes momentos da vida e que era dever do cartomante ensinar isso para as pessoas. Eu não encontrei nada que justificasse a escolha do dia 25 de maio. Se você souber, conte aqui para mim nos comentários, que eu quero saber muito, porque eu realmente não encontrei em nenhum local. Nem a própria Daniela especifica isso, mas a Dan, ela forneceu dicas de como celebrar este dia tão especial aqui para nós cartomantes e tarólogos. E eu vou ler aqui para vocês, tá? É uma lista pequena. Você pode fazer uma leitura de tarô a um amigo, colega ou a um estranho, usar o tarô como ferramenta de meditação, isso daqui é muito legal, organizar eventos de tarô, pesquisar, aprender ou transmitir pelo menos um fato novo sobre o tarô e a história dele, é algo semelhante ao que eu estou fazendo neste vídeo. Você pode comprar um novo baralho ou trocar com um amigo, e também tem um convite lá na lista para participar do grupo Ishtar, que foi criada pela própria Dan Elder. Esses dados, essa lista que eu forneci aqui para vocês, foram retirados do blog Ata. Todos os outros sites e blogs que eu usei como fonte para este vídeo terão o link deles aqui na descrição deste vídeo. E além de contar essa história, este vídeo é uma homenagem à própria Yuri Del Harris, que é a senhorita Cleo, que faleceu em 2016 aos 53 anos. E sim, ela foi uma cartomante de verdade, apesar de toda a polêmica, e também é uma homenagem à própria Dan Elder por ser a fundadora deste dia. Outra observação é que dentro do contexto da história do tarô, os fatos que eu trouxe aqui neste vídeo são os mais recentes. E me contem, pessoas, o que vocês acham dessa história? Vocês conheciam o Dia Mundial do Tarô? Eu confesso que o dia per si eu conhecia, mas o motivo de sua existência não, justamente pela escassez de conteúdo que a gente tem em relação à história da origem deste dia. Quando você pesquisa Dia Mundial do Tarô ou World Tarot Day aqui no YouTube, na internet, você acha vídeos com esse título, só que são pessoas fazendo uma das ações daqueles tópicos que eu citei. Então, nenhuma que eu encontrei estava citando de fato o porquê deste dia existir. Por isso que eu tive a ideia de trazer este vídeo aqui para vocês. Espero que todos vocês tenham gostado deste vídeo. Um super beijo e nos vemos no próximo.